fato, a gente falou que são poucos médicos que prescrevem, ao mesmo tempo que a quantidade de pacientes aumenta. Então, praticamente, os médicos não estão suprindo tanta demanda. Por que essa dificuldade, será? Por comodismo mesmo, sabe? Eu acho que precisa ter um espírito um pouco aventureiro, pelo menos desprendido, para conseguir olhar para uma outra terapêutica, sabe? Um pouco desprendido, para entender que realmente pode fazer a diferença no dia a dia dos pacientes. Eu acho que a gente vê casos diários de pacientes refratários aí que estão tentando fazer seus tratamentos aí com medicamentos convencionais e não tem sucesso. Principalmente esses medicamentos que causam muitos efeitos colaterais, são pacientes polimedicados que de repente poderiam estar usando essa ferramenta terapêutica, diminuindo a quantidade de medicação, aumentando a qualidade de vida, seja do paciente, seja das pessoas, dos familiares. Eu tenho para mim, Ana, que não volta mais, sabe? Os relatos de pacientes das mais diversas patologias, o ganho de saúde, porque é um negócio até esquisito, né? Porque a gente está falando de um óleo que ele serve para uma porrada de coisa. Às vezes a gente, conversando com um médico prescritor, ele fala que o paciente chega na mesa dele e relata um tipo de dor, é o que mais dói nele, e ele começa o tratamento e quando ele faz o retorno, ele fala, doutor, eu não tinha te contado, mas eu também tinha isso. Cara, que resolveu, impressionante. Já aconteceu isso aqui, uma paciente que ela falou que procurou a médica para insônia e na realidade ela tem epilepsia e ela nunca mais teve crise. E aí ela tinha procurado a médica para outros sintomas. Ela veio correndo já fazer a recompra da medicação e falou que tinha TDAH. Eu disse, mas e o TDAH? Ela disse, eu uso Ritalina, usava, mas eu já estou tirando. Então você tem relatos incríveis de pacientes que têm um benefício realmente, com poucos efeitos colaterais da cannabis. Quando a gente ouve falar dos efeitos colaterais dos remédios, por exemplo, como o Zolpidem para insônia, que causa dependência a longo prazo, pode causar comportamentos anormais, sintomas de abstinência, até morte, até levar à morte. E hoje em dia a gente sabe que a cannabis não tem nenhum relato no mundo de overdose, não tem nenhum relato de morte. Eu acho que os produtos à base de cannabis, eles funcionam muito bem, eu acho que também pelos efeitos colaterais, se existirem, serem muito pequenos, serem quase que irrelevantes. Então, eu acho muito interessante ver que a pauta da cannabis medicinal está sendo amplamente pesquisada, sabe? Não só pelos profissionais da saúde, como também as pessoas que não são da saúde. Existe uma demanda gigante por parte da população, porém, o cenário atual que a gente tem é disso, né? De pouquíssimos profissionais ainda prescrevendo. E no Brasil, assim, existe uma constante mudança regulatória e a gente está num cenário que não volta mais. Eu acho que é só para frente, é só evoluir. A gente teve algumas tentativas aí do CFM de tentar restringir as patologias que poderiam ser tratadas com cannabis, mas não se sustenta mais, porque a gente não está falando de 3, 4 patologias, a gente está falando de um universo muito grande e com relatos reais. São coisas que têm justificativa, têm motivo de existir. Então, a gente está vivendo um momento único, sabe? Eu acho que a hora é agora para pular de fato nesse mercado, entendeu?